Graça e paz para todos e os que estão nos assistindo também pelo vídeo aí, depois, de manhã, de tarde, de noite, eu não sei o horário que você está assistindo, mas que Deus te abençoe também. Vamos orar então, pessoal? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite, mais uma vez, Senhor, eu quero render graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. E obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de poder aprender sobre a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude, Pai, nos ajude a entender, Pai, a Tua palavra, nos ajude a praticar a Sua palavra. Porventura, Pai, se tem alguém a caminho, que o Senhor traga em paz e segurança. Quem está nos assistindo pelo vídeo agora, Pai, que o Senhor também nos abençoe. E que em tudo, Pai, o Senhor seja engrandecido, o Teu nome seja engrandecido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos dar sequência no Novo Testamento e nós vamos estudar a carta que Paulo escreve para Éfeso, né? A igreja que estava em Éfeso. Éfeso, vocês sabem, essa cidade, ela era a capital do quê? Vocês lembram? Um de cada vez, espera aí. Sabia que ia embolar tudo. Nós vamos ver sobre o que, de que ela é. Ó, Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele se concentrou nessa cidade, essa cidade de Éfeso. E ele ficou lá por 3 anos, velho. Olha pra você ver. Eu lembro quando a gente estava estudando Corinto, a gente falou assim que Paulo gastou muito tempo em Corinto. E vocês lembram quanto tempo que ele ficou em Corinto? 1 ano e meio. Ele ficou 18 meses em Corinto. Só que em Éfeso ele ficou 3 anos. Então, ele tinha saído, ele saiu de Corinto, que era a capital da região ali da província da Acaia, Corinto. Aí agora ele vai para a capital da Ásia Menor. Essa capital da Ásia, da província ali da Ásia Menor, era Éfeso. Só que essa cidade de Éfeso, ela é uma cidade grandaça também. Ela tinha cerca de 300 mil pessoas que viviam nessa cidade. Então era uma cidade assim, grandona, cara. Então, para aquela época ainda, era gigante essa cidade. Uma cidade de 300 mil pessoas é muito grande. Então, essa cidade também, a gente pode dizer que ela era uma das mais estratégicas do mundo por causa das coisas que aconteceu lá. Corinto, por que Corinto era estratégico? Por causa do porto. Né? Tinha o porto de Cencreia, o qual vinha pessoas do mundo inteiro nesse porto, e as pessoas entravam e saíam. Na cidade de Éfeso, havia um templo de uma deusa, né, uma deusa dos Efésios chamado Diana. E esse templo era tão bruto, que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gente já ouviu falar as 7 maravilhas de hoje, né? O Cristo Redentor, acho que está entre elas. Tinha a Muralha da China, Torre Eiffel, algumas coisas assim. Esse templo dessa deusa Diana, ele era tão bruto, a estrutura era tão gigante, que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E assim, essa era uma construção, ela era assim, mármore e ouro, cara. O templo era bruto. Então a cidade de Éfeso recebia pessoas também do mundo inteiro, porém o turismo lá era um turismo religioso, para ir nesse templo de Diana, que era a deusa dos Efésios, né? Daquela região ali de Éfeso. Então, o comércio, a cidade, ela girava em torno desse templo. Ela girava tudo, porque as caravanas que iriam lá, joga a mosquete fora que não vai atrapalhar. Então, a cidade, ela girava, o comércio da cidade girava em torno desse templo. Esse templo era muito bruto, a estrutura muito gigante. Então, a cidade de Éfeso, por ser a capital, vamos assim dizer, de um comércio religioso, essa cidade também, além desse templo, ela era assim, como se diz, profundamente marcada pelo ocultismo e a feitiçaria nessa cidade.
a cidade de Éfeso. Então, quando Paulo chega, fica 3 anos nessa cidade, cara, começa assim, uma mudança tão radical na cidade, a gente pode ver assim, é difícil a gente falar assim, nossa, essa cidade foi a que Deus mais fez um negócio. Essa aqui é a mais bruta, porque é tanta coisa que acontece em todas, né? Vocês uma vez falou assim, tudo que nós vamos começar a estudar, esse é o mais bruto. Todo livro que a gente vai estudar, fala, esse é bruto demais. Aí começa o outro, mas esse é bruto. Mas essa cidade, talvez seja a cidade que a gente vê a mudança mais bruta que aconteceu na Bíblia, que mostra a mudança, seja a cidade de Éfeso. Porque em Atos, vai falar sobre isso. Em Atos capítulo 19, vai falar que as pessoas, a cidade era muito marcada pelo ocultismo e a feitiçaria. Então, as pessoas começaram a se converter. Elas começaram a se converter e elas começaram a ir em praça pública, queimavam as suas coisas. Eles entregavam as coisas de ocultismo, as coisas que eles usavam feitiçaria, eles estavam jogando em praça pública. E eles começaram a denunciar as pessoas que faziam isso também. Aí, ó, você vê em Atos 19, fala assim, ó, Atos 19, a partir do versículo 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E, só para vocês entenderem que contexto que é esse, aqui está falando daquele camarada que foi expulsar um demônio. Ele falou assim, eu te esconjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio falou assim, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas você quem é? Aí pulou para cima deles e bateu neles e eles saíram sem roupa pela cidade. 2 camaradas chegou, né, para expulsar o demônio. Aí, depois, isso em Atos capítulo 19. Aí, quando termina esse episódio, aí entra aqui, ó. E isto foi notório a todos que habitavam em Éfeso. Aquela história correu ali, né? Tanto judeus como grego, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Isso em Éfeso. E muitos, olha para você ver agora, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos, ou seja, falando dos seus pecados. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, ou seja, magia, ocultismo, trouxeram seus livros, os queimaram na presença de todos, afeita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Isso em Éfeso. Então você vê assim, a cidade era profundamente marcada pelo ocultismo, pela feitiçaria, comércio religioso, e Deus estava fazendo tudo isso lá na cidade, através da vida de Paulo. Tá? Então, olha para você ver, cara, através dessa igreja, através da igreja de Éfeso, Paulo ele conseguiu plantar outras igrejas. Olha as igrejas que foi plantada ali naquela província, naquela região da Ásia Menor, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E essas igrejas, vocês lembram de onde que é essas igrejas? Onde que cita elas? Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, a igreja de Colossos, Laodiceia, Hierápolis, todas elas foram plantadas a partir da cidade, da igreja de Éfeso. Então, assim, você vê como que Éfeso ele se tornou uma igreja muito importante para aquela região. Por isso que ela era uma igreja estratégica e muito importante. Pra você ter uma ideia, essa igreja, ela pode ser considerada a igreja mais estratégica do Novo Testamento. Ou seja, da Bíblia, porque o Antigo Testamento não tinha igreja. E ela, do Novo Testamento, ela é a igreja que mais marca. Por que que ela é a igreja que mais marca? Para você ter uma ideia. Paulo, ele escreve 2 cartas para Corinto. Ele estava em Éfeso, quando ele escreveu 2 cartas para Corinto. Aí, dessa mesma cidade de Éfeso, o apóstolo João, ele escreve o Evangelho de João e as 3 epístolas de João. 1º, 2º, 3º João. De Éfeso também. Aí depois, nessa mesma cidade, vai aparecer o cara que a gente poderia dizer que é o sucessor de Paulo, Timóteo, o cara que fica no lugar de Paulo, e ele fica
pastoreando essa igreja de Éfeso. Ele sucede Paulo e ele se torna pastor da igreja de Éfeso. Aí, depois disso ainda, essa igreja de Éfeso é pastoreada pelo próprio João. O apóstolo João pastoreia a igreja de Éfeso. Então, você vê que a história é muito, muito grande com a igreja de Éfeso. E João, nessa época, vocês lembram que quando Jesus ele morre, ele está na cruz, um discípulo só estava aos pés dele. Não vou poder te atender agora. Esse aqui é o cara que... Apareceu o nome dele aqui, o cara da agência ali que me vendeu o carro. Depois eu ligo para ele. Você vê que um discípulo só estava diante de Jesus. Quem que era esse discípulo? João. O que Jesus fala com ele? Com relação à mãe dele. Fala assim, ó, mulher, aí o seu filho. João, eis aí tua mãe. Só cuida dela. E a partir daquele momento, Maria vai morar com João em Éfeso. João, ele pastoreou a igreja de Éfeso. Maria morou com João em Éfeso. Então você vê que essa história, a igreja de Éfeso, ela está muito dentro das coisas importantes que aconteceram a partir daqui, tá? Então, depois de 3 anos em Éfeso, Paulo vai para onde? Paulo vai para Jerusalém, ele vai preso lá, é levado preso para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia, depois ele vai para Roma, fica mais 2 anos preso em Roma, e de Roma é que ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Ele não estava em Éfeso mais, ele instituiu a igreja, doutrinou a igreja, e quando ele estava preso em Roma, ele manda essa carta para a igreja de Éfeso. Então, essa carta é a carta que ele mais trata da doutrina da igreja, que a gente vai chamar de eclesiologia, na doutrina sistemática. Na teologia sistemática, a gente tem eclesiologia, tem bibliologia, cristologia, tudo que termina com ia, escatologia, angelologia, deontologia, amartiologia, tudo que termina com ia é teologia sistemática. Então, essa carta, Paulo é a carta mais eclesiológica, que ele trata agora até esqueci como é que fala. Eclesiologia. Ele trata da doutrina da igreja, que a eclesiologia vai falar da igreja. Então, é o que ele trata da igreja. Por outro lado, Colossos, quando ele vai escrever para Colossos, a próxima que a gente vai estudar, não, depois ainda não é Colossões, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, depois. Mas quando ele escreve para o pessoal de Colossos, ele trata sobre Jesus, é cristologia. Então, por exemplo, a gente podia falar que em Éfeso ele trata do corpo, que é a igreja, em Colossos ele trata do cabeça, que é Cristo. Então, assim, é uma linkada com a outra ali, uma completando a outra. Então, por isso que essa carta aos Efésios ela é muito importante. Ela está inserida na história do Novo Testamento, bem profundo. Então, essa é a nossa introdução. A introdução foi bem rápida, tá vendo? Nós vamos agora entrar, de fato, na epístola de Paulo aos Efésios. Ele começa dizendo assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A primeira parte suas aí, ó, na Bíblia de vocês, fala assim, aos santos que estão em Éfeso, e o que mais? Versículo 1. Aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Isso. A minha é um pouquinho diferente, que ele fala assim, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, ele meio que dá dois endereços para a igreja, né? A igreja que está em Éfeso e a igreja que está em Cristo. Né? Porque assim, nós temos esses dois endereços, né? Nós somos uma igreja física em Milford, mas também estamos em Cristo. Paz, Ítalo, e aí? Como é que tá? Malhou bastante hoje? Então, aí ele continua falando aqui, cara. Quando a gente pega aqui do versículo 3 agora,
do versículo 3 até o versículo 14, se a gente parar para analisar aqui, é como se fosse um parágrafo só, uma coisa só que Paulo está falando. É um assunto só, do versículo 3 até o versículo 14. Ele está falando do mesmo assunto. Era como se ele tivesse assim, cheio daquilo, e ele quisesse derramar aquilo sobre a igreja, ensinar aquilo para a igreja. Olha o que ele começa dizendo, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí ele começa aqui agora. Ele vai falar o seguinte, cara, nesse ponto aqui, do versículo 3 até o versículo 14, ele vai falar sobre a redenção do homem. E ele vai citar, dentro da redenção, ele vai citar a trindade e o papel de cada um. Ele vai falar a parte de Jesus, a parte do Espírito Santo e a parte de Deus. E ele vai citar cada um deles, dentro aqui do versículo 3 até o 14. Ele começa no 4, falando assim, ó, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, ele está falando de Deus. Deus nos elegeu nele. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, aqui ele está falando de Deus, da parte de Deus. Deus, ele nos destinou, ele nos escolheu, ele aqui é o capítulo, né, o versículo que fala da predestinação, né, que o calvinista fica louco essa hora aqui, né? Eles falam assim, mas você não crê na predestinação? Eu falo, lógico que eu creio. Eu acredito, está na Bíblia. A predestinação está na Bíblia. Ela só não é do jeito que você acredita, a predestinação, entendeu? Ela só não é de decreto de Deus, ela é da presciência de Deus. É porque Deus sabe todas as coisas, por isso que ele predestina. Não é porque ele decretou todas as coisas. Embora ele podia ter decretado. Mas ele não decretou. Porque o que acontece é o seguinte, o calvinista, né, ele vai achar que para Deus ser soberano, Deus tem que fazer todas as coisas. É só isso que torna Deus soberano. Se ele não fizer isso, ele não é soberano. Mas imagina, Deus, ele é soberano, ele é soberano. Só que na soberania dele, ele escolheu deixar que o homem tenha livre-arbítrio. Isso não tira a soberania de Deus. Porque se ele quiser tirar, ele tira. Ele é soberano. Na soberania dele, ele escolheu, quero deixar que o homem tenha livre-arbítrio. Pronto. Não perde a soberania por causa disso. Mas para o calvinista, fala assim, não, para Deus ser soberano, ele tem que automaticamente ter determinado todas as coisas. A minha pergunta é sempre a mesma para o calvinista, entendeu? Fala assim, velho, você acredita mesmo em tudo que João Calvino ensinou? Você vai querer ter essa conversa aí? Eu tenho um rapaz, amigo meu no serviço lá, que ele se diz calvinista, mas quando a gente conversa, tudo que ele concorda é de Armínio, né? Aí no final eu falo com ele, rapaz, você precisa só decidir se você é calvinista mesmo, porque tudo que você acredita, eu acredito. E eu não sou calvinista. Aí é tipo assim, eu falo assim, velho, você acredita então, aí eu jogo pesado, né? Eu falo assim, você acredita então que você parece um cara ali, pegar uma criança de 2 anos de idade, estuprar essa criança, pôr fogo no corpo? No calvinismo é Deus que quis que acontecesse aquilo. Você crê nesse Deus mesmo de verdade? Eu falo com o cara, você crê nesse Deus de verdade? Aí o cara fala, não é assim. Eu falo, se não é assim, você não crê no calvinismo, porque o calvinismo ele vai falar que tudo que acontece, inclusive o mexer da minha mão aqui, foi Deus que determinou, né? E não deixou acontecer, ele determinou. Então, tudo que acontece é determinação, nós não temos opção de fazer diferente. Nada. Nós somos simplesmente marionetes de Deus, é isso. Aí o cara fala, não, mas não é assim também. Eu falo, é assim ou não é? Não tem outro, não tem meio termo disso aí, né? Aí eu falo, eu não creio nesse Deus. Eu não creio, eu não acredito nesse Deus. Eu não consigo enxergar esse Deus dentro da Bíblia, eu não consigo. Se você vê, você tem uma visão além do alcance, né? Eu não consigo. Então, aí aqui do versículo 4 ao versículo 6, ele vem falar na redenção, mas do papel de Deus, velho. Que ele fala assim, ó, ele nos elegeu, ele predestinou, e ele fala assim, para louvor e glória da sua graça,
pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. Aí, agora a partir do versículo 7, ele vem falando a função do Filho. Fala assim, em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Remissão pelo sangue, aí quando fala de sangue já faz menção a Jesus, né? Então, aí ele continua, que ele tornou abundante para conosco e toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então ele vai jogando para Cristo de novo, né? Ele fala assim, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. No versículo 11, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui ele citou Cristo, do versículo 7 ao 12, ele vai falando da condição da parte de Cristo na redenção. E agora, o versículo 13 e 14, ele coloca o Espírito Santo. Ele fala assim, ó, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, a gente falou aqui do Espírito Santo como penhor, umas aulas atrás, não sei se vocês lembram, né? É essa questão. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de que nós teremos, que Cristo vai voltar e buscar a sua igreja, né? É o mesmo quando a gente falou aqui das festas, a gente falou da primícia, né? O que simbolizava aquilo. Vamos voltar aqui, não, senão a gente vai ter que falar muita coisa aqui das festas de novo. Mas é isso aí. Então, aí ele continua aqui, cara, ele vai falar no versículo 17 de sabedoria, de conhecimento. Ele vai falar no versículo 18 de esperança. Ele fala, né, aqui, ó, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Cara, então, ele está falando de sabedoria, de conhecimento de Deus, de esperança. É aquele negócio, uma vez que nós começamos a caminhar com Cristo, a gente tem a forma de falar assim, eu aceitei a Jesus, né? Mas se a gente for olhar assim ao pé da letra, não é eu aceitei Jesus, né? Eu reconheci e ele que me aceitou. Não, eu aceitei Jesus como Salvador. Não, na verdade ele é o Salvador. Eu só reconheci que ele é. E o reconhecimento fez eu tornar parte daquilo. Agora o cara fala, não, eu não vou querer Jesus hoje não. Assim, então tá bom. Então você não reconheceu ainda. Quem quer aceitar Jesus? Sendo que, na verdade, quando a gente se entrega, é reconhecer. É aquele negócio, cara. Por isso que a gente não pode prometer nada para quem vem para Cristo. Prometer, que eu falo assim, de bens materiais, né? Porque Jesus não prometeu isso. E Jesus não vai fazer mais nada para salvar a pessoa. O que ele tinha que ter feito, ele já fez. Ele fez na cruz. O que ele fez na cruz nos possibilita ser salvo. Agora, quer dizer então, pastor, que eu vou para Jesus, eu não tenho mais nada, não tenho nenhum benefício disso? Isso, todos os benefícios já estão na Bíblia. Ele já está falando, já está na Bíblia. Prosperidade, está ligado com o seu coração, está ligado, não é com questão financeira, está ligado à sua condição de se ofertar ou de se doar. O tanto que Deus vai pôr na sua mão é o quanto você está disposto a se doar também. Isso tudo está ligado, isso tudo vem acompanhado daquilo que Jesus já fez. Jesus, ele vai fazer algo por você. Não, ele já fez, ele já fez.
Quando você reconhece tudo o que ele fez, começa a fazer efeito em você, porque ele já fez, ele não vai fazer mais, ele não vai morrer de novo, já morreu, ressuscitou, e o que ele tinha que fazer já fez. Então nós somos salvos hoje olhando para trás, pelo que Cristo já fez. Antigo Testamento, eles olhavam para a promessa, algo que viria, aconteceria, né? Olhava para frente, nós olhamos para trás, pelo que Jesus já fez. Então, aí a partir do versículo 19, ele vai falar assim de uma questão de poder, né, velho? Aliás, eu estava falando. Aí quando a pessoa ela vem para Cristo, que aí eu falei o negócio de aceitar Jesus, né? A pessoa, quando ela vem para Cristo, essa hora a pessoa ela precisa conhecer quem é Cristo, precisa saber desse Cristo. O que acontece é que e isso acontece, velho, e vai acontecer até o dia que Jesus arrebatar a igreja. Pessoas vêm para Jesus pela emoção, né? Pela emoção. A alma dela foi tocada ali, mas o espírito não comunicou com Cristo, né? O espírito a Bíblia fala que o corpo volta para a terra, o pó da terra, o espírito volta para Deus, que o deu, e a alma é o que vai ser julgada, céu ou inferno. Então, no nosso corpo, o espírito é o responsável por comunicar. O espírito como fala, comunicação vertical, e a alma é horizontal. É aqui, eu comunico com vocês aqui. Agora, o espírito, meu espírito não comunica com o seu, meu espírito comunica com Deus, né? Então, aí as pessoas elas vêm para Deus, elas aceitam Jesus um dia no culto, porque a alma delas foi tocada, mas elas se emocionaram. Porque o que é, quando você reconhece que Cristo fez algo por você, você se convence primeiro, eu estou convencido do que as coisas que eu tenho, ou eu não estou morto hoje, ou que eu tenho uma família, porque Cristo me amou primeiro. Eu convenci disso. Isso é a primeira coisa que acontece, eu estou convencido. Só que o convencimento não vale só. O convencimento é um monte de gente que vem aqui na frente, se entrega chorando aqui no domingo, na quinta, e chorando, sai da porta, depois que ele dorme uma noite de sono, no outro dia ele acorda fazendo a mesma coisa. Por quê? Ele só se convenceu que Cristo fez algo. Hã? Uhum. Não. Uma vez que o louvor, ele for aquele louvor assim que ele mexe só na sua alma, ele não transforma, não transforma. Na verdade, o que acontece é que a capacidade do louvor tocar alguém não está no louvor, tá no coração da pessoa que vai ouvir, sabe? É tipo assim, depende do coração da pessoa que está ouvindo, ele ser tocado ou não. Porque assim, a gente pode pegar o cara mais top, o cara mais homem de Deus, e você pôr ele para pregar, mas se a pessoa tiver com o coração fechado, ela não recebe nada. E o louvor, a mesma coisa. Pode ser o mais top, ministro top, que a pessoa não consegue se conectar com aquilo. Mas o que eu falo é assim, a pessoa se convence, cara, eu estou convencido que é Deus que faz isso. Aí ele chora, se derrama, né? Como se diz, derramou na presença, não foi na presença, ele convenceu. Rolou aqui no chão e tal, foi embora, dormiu, acordou uma noite, no outro dia ele está a mesma coisa. Ou seja, ele se convenceu, mas o que transforma é ele se converter. Ele se convence e se converte. O que a Bíblia fala? Aquele como é que fala? E pede perdão e deixa o pecado, né? Esse alcança a misericórdia. Porque assim, eu só peço perdão, pedir perdão, mas eu não paro de fazer, esse aí não tem misericórdia. Ele é um meio. Isso. Ele é o meio de Deus e tal. Porque assim, às vezes o louvor, às vezes a pessoa ela não é ligada em palavra. O louvor é um meio, um método que a pessoa gosta. Eu gosto. Tem gente que vem a Cristo pelo louvor. Por quê? Ele é músico, gosta de música, ouvia música nas quebradas. Aí ele vem por uma música.
Aí lá dentro, Deus pega ele, entendeu? Tipo isso. É uma preparação, é isso aí. Até mesmo que é o que o Divaldo falou. O louvor, a função dele é o quê? É preparar a terra para a palavra, né? É como se na hora do louvor, o ambiente espiritual, se a gente pudesse ver, era como se todos, se tivesse um monte de anjo aqui, arando a terra. Enquanto o louvor está acontecendo, eles estão aqui trabalhando, arando a terra. Pá, pá, pá. Aí na hora da pregação, os anjos agora vêm com a semente jogando nessa terra que foi preparada, entendeu? Aí o louvor, ele prepara o ambiente, né? Por isso que, inclusive, tem toda uma psicologia do louvor, né? Não é que a gente quer fazer o trem ficar técnico. Mas, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o louvor esses dias, né? Aí falamos com eles, gente, a primeira música, imagina a gente falando aqui com o louvor, né? Pegando aqui um pouquinho da reunião que teve com o louvor, passando para vocês. Fala assim, a primeira música, chega aqui, canta uma música agitadona, e pá, 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 vamos botar para cima. Aí na segunda música, aí você canta uma música mais tranquila, na terceira você fala assim, tu és bem-vinda aqui. Falou, mas agora que você está convidando Jesus para vir, você já cantou 2 músicas antes dele vir. Agora, na terceira que você está falando que ele é bem-vindo, tipo assim, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Fala, cara, se você quer falar que ele é bem-vindo, fala na primeira música. É ali que você vai chamar Deus. Toma o seu lugar de honra. Nós queremos te adorar. O Senhor é bem-vindo, a casa é sua, você faz o que você quiser. Mas eu já toquei, já agitei, todo mundo já pulou. Na última, o Senhor é bem-vindo aqui. Pô, mas eu não vi nem vocês cantando as 2 primeiras quando eu estava aqui, tipo isso, né? Não. A primeira, geralmente, a gente coloca ela agitada para a galera acordar, né, velho? Vamos para cima todo mundo. Não pode ser a última agitada, senão você agita todo mundo antes da palavra. Na hora da palavra, tá todo mundo agitado. Tá todo mundo assim. É igual lá em casa. Chega lá à noite, aí o Will e Samantha chega assim, ó. Tá 10 horas da noite, nós pelejando com o Noah para ele poder dormir, né? Aí o Will chega, pega o menino e joga para fora. Não joga ele para cima, não. Ele tem que acalmar agora. Ele tem que acalmar para ele dormir. Se você agitar ele, meu velho, não vai dormir, não. Aí vai começar a rir, começa a andar dentro de casa, doidinho lá, e aí não dorme. Você tem que calmar ele. Mas o louvor, de fato, a primeira música é para você trazer a galera, a agitar, e depois você vai acalmando a galera até que, na hora, antes da pregação, tá todo mundo calmo e pronto para a palavra. Mas só que isso entra a questão da sabedoria do ministro, assim, ó. Ele sabendo o tipo de música que ele vai ministrar, né? E ele já fazer esse sininho. Cara, se você não tem uma música aí, que você está adorando a Deus, não está chamando a igreja a adorar, você dá uma ministração antes de você entrar a primeira música já, filho. Já começa orando. Senhor, tu és bem-vindo aqui, toma o seu lugar de honra. Se você não vai falar isso durante o louvor, faz pelo menos uma oração que acontece isso antes, entendeu? Para você fazer as coisas certas, né? Porque se tiver uma pessoa perfeccionista sentada, fala, mas agora também é estranho ainda, tipo assim, né? Então, nós temos que tomar cuidado dessas coisas tudo. Então, a pessoa que ela se convence de que ela se convenceu, se derramou, chorou, que tem tal. Se ela saiu da porta, dormiu uma noite, no outro dia ela acordou do meu jeito, ela não converteu, ela se convenceu. Então, o espírito dela não comunicou. A alma está sempre abatida, velho, não adianta. A alma vai chorar mesmo. Você vê, ó, a gente, quando era menino, né? Eu tô com 38 anos de idade. Mas na minha infância, você falava assim, da Xuxa, pra você ter uma ideia, eu tenho um problema com a Xuxa, velho, por causa da minha infância. Porque a gente era treinado a ter ódio daquela mulher na igreja. Ela tinha pá com capeta, era tudo, se você girar o disco contrário, o diabo falava. Então, eu já tinha pavor dela. Nunca gostei dela. Nunca. De ficar ouvindo isso desde pequeno. Então, hoje eu tenho... Eu nem suporto ouvir a voz da Xuxa, não é porque eu tenho raiva dela. Eu fui treinado assim.
Eu nunca parei para assistir um negócio da Xuxa, velho. Eu detestava, eu não conseguia olhar para ela, velho. Se eu falar de olhar assim, eu não conseguia. Eu não aguentava. Eu falo assim, eu tô vendo o diabo no olho dela. Era desse jeito, e foi treinado a ter raiva da pessoa. Mas ainda assim, a Aline Barros, lá no programa dela cantando, e ela começou a chorar. Lá. Começou a chorar. Não estou falando que ela é capetona, não, né? Mas quando eu falo assim, a nossa alma está sempre abatida. Ela está sempre esperando algo. E pode ser qualquer pessoa, velho. Uma música, um louvor. Rapaz, ele vai lá na alma da pessoa e a pessoa derrama mesmo bacana. Você vê um monte de gente aí do mundão aí, cara que não tá nem com nada, mas na hora que entra um louvor no meio assim, ó, os caras choram, velho. Chora e você vê que é de verdade. Raul Gil, os caras tá lá. Foi lá um cara funkeirão, 3, 4 caras cantando lá naqueles programas lá de talento e tal. Aí entra alguém e canta uma música evangélica. O jurado tudo chora. Por quê? Vai lá na alma do cara assim, e o cara pensa a vida dele toda, ouvindo a música. Aí o cara derrama. Só que ali é a alma dele que está gritando, a alma dele. O espírito não comunica. E ele chora, acabou o momento, o choro acabou da alma também. Entendeu? Então, isso fica sendo aquelas pessoas que elas se movimentam pelo espetáculo. É igual igrejas que estão vivas por movimentos que são feitos. Igrejas que vivem de festa. Você sempre tem que ter um cara de fora, porque senão a igreja para. Você tem que ter um pregador de fora, na outra semana tem que ser um cantor de fora, na outro cantor, na outro pregador. Dificilmente o pastor da igreja dá uma palavra, é só gente de fora, por quê? A igreja se move pelos eventos. Acabou o evento, acaba a igreja. Entendeu? Então, assim, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, o que acontece é que pessoas se convencem, mas não se convertem. E converter é o quê? Mudar de direção. Eu estou indo para lá, se eu converter, eu não posso ir para lá mais. Eu estou fazendo uma conversão, eu estou mudando de direção, ou para cá, ou para cá, mas não é a mesma mais. Então, se convencer é diferente de converter. Né? Então, eu falo por quê? Então, a pessoa, quando ela se encontra com Cristo e ela se converte de fato, ela agora ela precisa conhecer quem é esse Deus. Precisa conhecer. Mais uma coisa que a gente falou na reunião de louvor. Por exemplo, qual é o nosso nível de adoração? A gente só adora a nossa adoração, a qualidade da nossa adoração, a forma da nossa adoração, ela está condicionada ao tanto que eu conheço de Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não consigo render graças para Ele do jeito que Ele merece. Por exemplo, vamos supor, o Bruninho, a igreja está lotada, e o Bruninho é um cara que ele é o papa do Bitcoin. Então tem que ser um negócio espiritual, né? Bruninho é o pastor lá da Rio Songs, mas a gente não conhece o cara. E o Bruninho senta no nosso meio aqui, a gente não dá a honra devida para ele, porque a gente nem sabe quem é ele. Ele entra e sai, vai embora, ninguém fala nada. Porque a gente não sabe quem que ele é. Se o Biden sentasse aqui, nós todo mundo, você pode ser eu não sou a favor do Biden, por exemplo. A minha visão é mais republicana, o Biden é democrata. Mas ainda assim eu ia respeitar porque ele é uma autoridade, eu sei quem é o cara. É diferente, você conhece a autoridade. Agora, tratando de Deus, se você não conhece a Deus na totalidade dele, como que você vai adorar ele? A adoração pode vir, mas vai ficar meio falha de algumas partes, porque você não conhece ele. Então, a forma, a qualidade da nossa adoração está condicionada ao tanto que eu conheço de Deus. Então, se eu conheço ele, eu sei adorá-lo. E quando eu sei adorar, eu sei o que é adoração, eu também sei o que não é adoração. É automático. Se eu sei o que é adoração, eu sei o que não é também. Por exemplo, a idolatria. Eu não posso falar uma frase assim, eu idolatro Deus. Não existe isso. Porque a palavra idolatria, o sentido dela é em adorar falso Deus. A palavra idolatria, o significado é de adorar falso Deus. Então eu não idolatro Deus. Não tem jeito, ele é o real. Então eu não posso idolatrar Deus. Né? Então,
a nossa adoração é condicionada ao tanto que nós conhecemos de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus para dar o que é dele devido, né? Então, vamos dar sequência, senão nós vamos parar aqui e nem vai sair de um lado nem para o outro, é de volta. Tá cedo ainda? Tá cedo. 8h30 ainda, tá de boa. Passei ali atrás, que o relógio estava, quando eu fui mexer no negócio, estava 8h40. Eu falei, não é possível. Aí o relógio está parado. Ué, eu cheguei, estava 8h40 já, ué. Eu falei, não é possível, eu só vim aqui atrás ligar o computador, passou 1 hora. Tomei um susto. Então, aí aqui Paulo vai falar, cara, de poder, do versículo 19 ao 23. Vamos só finalizar aqui o 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, o que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aí agora no capítulo 2, Paulo vai falar de 2 aspectos. Ele vai falar tipo assim, o diabo trabalha contra nós, o nosso inimigo, mas por outro lado Deus trabalha por nós, e Deus trabalha em nós, e Deus trabalha através de nós. Deus trabalha por nós, trabalha em nós e trabalha através de nós. E o diabo, ele trabalha contra nós. Aí ele vai falar disso aqui, ó. Olha para você ver. Ele começa a falar que isso está do versículo 1 até o 10, isso que eu falei. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí agora ele entra e fala, isso é a forma que o homem é, velho. É assim. Aí ele começa falando aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí no versículo 8, para a gente finalizar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, não, isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou terminar aqui. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criatura em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, ele fala assim, como que nós andávamos no pecado. Nós éramos, como se diz, o diabo ele trabalhava contra nós e nós trabalhávamos para ele, né? Fazíamos o que ele queria, né? Eu lembro um amigo meu, acho que eu já contei isso aqui, né? Mas ele era novo convertido e ele xingou o diabo uma vez, eu não sei se eu comentei com vocês. Ele era novo convertido e ele, esse cara, brigador, xingava muito, estava acostumado a essas coisas. Aí ele falou um dia, assim, lá no serviço assim, que quando eu era do mundão, rapaz, o capeta montava em mim. Eu era o cavalo dele. Só que agora eu pego aqui, filho de uma égua do capeta e põe ele debaixo do pé. Eu falei, rapaz, você pode xingar ele não, esse cara você saiu da graça agora, deixou o velho homem aparecer. Aí ele, rapaz, aí eu tô tentando parar com essas coisas. Você acabou de xingar o homem aí, ué? Então, aí agora, Paulo ele vai falar o seguinte, cara, ele vai falar aqui de 2 povos, vai falar de gentios e vai falar de judeus. Há uma visão bíblica, não bíblica, estou falando errado. Há uma visão teológica, né? A visão da escatologia, né? São 3 visões, vamos falar assim. Tem a visão do pré-tribulacionismo,
a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Tem o mid-tribulacionista, que a igreja, passaria os 3 anos de falsa paz, na hora que entrasse ali, começar e pau quebrar, a igreja saía fora. E tem o pós-tribulacionista, que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e depois sobe. Mas não vamos falar disso hoje. Porém, uma das visões, que é a visão mais, vamos dizer assim, ela é mais pentecostal, da Igreja Assembleia de Deus. A igreja batista que eu era no Brasil era essa visão também, que a igreja ela não passa pela grande tribulação. E por que a igreja não passa pela grande tribulação? Pelo fato de que a igreja é um povo, Israel é outro povo. Israel e igreja não é uma coisa só. Deus, ele veio aí na visão que a igreja não passa pela grande tribulação, é porque a grande tribulação é para Israel, não é para a igreja. Israel e igreja são distintos, povos distintos. Antigamente só tinha Israel. Deus veio tratando com Israel, até que chegou Jesus, o povo de Israel, ao invés de aceitar Jesus, matou Jesus. A partir daquele momento, Deus para de tratar com Israel, Israel fica em stand-by, parado, e Deus agora pega os gentios e o gentio vira o povo de Deus, só que o povo de Deus e Israel não é uma coisa só. Israel é uma coisa, povo de Deus é outra coisa. Aí agora Deus está dando sequência com o povo que era gentio, que aceitou Jesus, está indo. E Israel está tipo jogado de lado. Só que a grande tribulação, Deus vai tratar com Israel. Tratar tipo assim, eu vim para vocês, vocês não me aceitaram. Agora vocês vão reconhecer que o meu filho veio e vocês mataram ele. Aí Deus vai tirar a igreja, que é os gentios que aceitaram a ele, tira a igreja, fica só Israel para a grande tribulação. Por isso que a igreja não passaria pela grande tribulação, porque a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é Deus tratando com Israel. Então, se o tratamento é com Israel, não tem que pegar a igreja. Então, a igreja sai fora, Israel fica para ser tratado aí anticristo, vai ser perseguido, aquele negócio todo. Pode falar, pastora. Não, eu não acredito. Mas essa é a visão da Igreja Assembleia. Não da igreja, essa é a visão daqueles que creem que a igreja não passa pela grande tribulação. Porque assim, a gente não consegue, você não consegue, nem eu, nem ninguém, falar assim, eu creio que a igreja não passa pela grande tribulação, mas eu acho que Israel e a igreja é uma coisa só. Não tem jeito. Porque está condicionado a igreja não passar, é Israel e igreja serem diferentes, povos distintos. Israel é Israel, igreja é igreja. Aí você vai lá para Daniel, 70 semanas de Daniel, aí vai falar que as 69 semanas já passou, agora parou uma semana, que essa é a última semana, a semana 70ª, a 70, essa é para Israel, é para o povo judeu. Aí a igreja não vai estar aqui, só o povo de Israel. Aí vai vir lá que o anticristo vai entrar lá dentro do templo de Israel, vai exigir adoração, depois vai perseguir Israel, as nações do mundo vão guerrear contra Israel. Por quê? Israel rejeitou o Messias e a grande tribulação é para eles, Deus vai tratar eles. Enquanto isso, a igreja vai estar de boa lá nas bodas do Cordeiro no céu. Essa é a visão do pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo não faz distinção entre Israel e igreja, é uma coisa só. Aí aqui a gente vê isso, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, é um povo só. O povo de Cristo é o povo que crê em Cristo e pronto, não existe distinção. Vou tratar o judeu, vou tratar o gentio, não existe isso na visão do pós-tribulacionismo, que é a visão que eu acredito que ela tem mais base bíblica, tá? Que Israel e o gentio é uma coisa só. Ele veio para todo aquele que nele crê, todo, o gentio, o grego, o israelita, o da Etiópia, o africano, qualquer um. Então ele veio para todos, né? Ele não veio para um grupo de pessoas. Está com alguma dúvida aí, Bruninho? Pode perguntar, viu? Não vai, Como é que vai julgar separado? Aí eu falo assim, beleza, o pré-tribulacionista, ó. Eu, pastor
O hebraísta é pré-tribulacionista, né? Nossa, ele salta até pó lá, ele manda uns mensagens para mim, eu mando para ele. Aí ele fala assim, ô pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, ele fala assim, ó, quando você ficar aí, que você acha que você vai ficar, né? Aí ele vai falar assim, ó, lembra que eu já estou lá no céu, tá? A hora que você estiver aí passando aí com o anticristo. Eu falei, ah, beleza. Se você é a igreja, Marcos, você vai estar juntinho comigo, segurando a minha mão. Mas, tipo assim, imagina, velho, Deus arrebata a igreja. No meio da igreja tem israelita também, porque tem uns que acreditaram em Jesus, né? Então, eles são igreja também. Deixaram de ser povo de Israel, são igreja agora, porque aceitou, né? Subiu com a igreja. Aí, no pré-tribulacionismo, a igreja agora está passando a bodas do Cordeiro, que é aquela ceia que está todo mundo na mesa, Deus está dando o pão na boca de cada um, é um momento de mesa, mas no momento de mesa, Israel está se estrepando lá embaixo, na grande tribulação. Acabou a bodas do Cordeiro, é como se Jesus falasse assim, está na hora agora, vamos lá salvar Israel, vamos lá tirar ele da grande tribulação. Desce Deus e a igreja toda que está lá com ele na mesa. Desce lá, salva Israel, mas Israel não vai ter boda do Cordeiro, já passou a boda. A boda teve enquanto ele estava bamburriado lá embaixo, lá, meu filho. Aí Deus desce com a igreja para salvar Israel. E Israel já perdeu a mesa que teve de cara já com Cristo, porque ele estava na grande tribulação, tomando pancada lá. Não fecha a conta, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, não faz sentido. Aí, então, o pré-tribulacionismo, ele vem carregado com o dispensacionalismo, e o dispensacionalismo faz distinção entre Israel e igreja. É uma coisa e outra. São dois povos totalmente distintos e separados. Mas eu não vejo isso na Bíblia, eu não vejo essa distinção. Para mim não tem essa distinção, entendeu? Então, eu não estou falando que eles não têm base bíblica, não. Eles vão te arrumar base, eles vão mostrar um negócio aqui, outro ali, mas não consigo ver no final das coisas isso, essa distinção. Deus ele nunca fez distinção de nada. E de repente agora vai. Ele nunca fez. O povo, o que é povo de Deus e acabou. O israelita não vai ser salvo porque é israelita. Ele vai ser salvo se ele crê em Cristo. Se ele não crê, vai para o inferno. Aí você assim, pastor, mas o israelita que morre hoje, ele crê em Cristo? Vai esperar, pode esperar o gozo eterno. Não cria? Meu filho, está na fila do inferno. Depois que o diabo e os seus anjos for lançado, ele vai lá logo atrás. É assim, velho. Então, é um povo só. Não tem essa distinção. Aí Paulo vai falar disso agora, a partir do versículo 11. Ele fala assim, ó, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ou seja, os gentios eram os que eles falavam assim, ó, incircunciso, né? Não era circuncidado. Eu já falei isso, meu pai falava de incircuncisos direto, e eu não tinha ideia do que era isso. E costumava repetir isso, circunciso, e não sabia o que era. Aí depois que era vez de circuncisão. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Ou seja, pelo sangue de Cristo, chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha para você ver. Ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si
mesmo dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, velho, ele pegou dois povos, pelo que Cristo fez. Cristo, o sacrifício foi tão perfeito que ele purificou e uniu todo mundo ao mesmo tempo. É o seguinte, todo mundo que está em Cristo é uma coisa só. Se você está em Cristo, o que você quiser, nova criatura, você é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se está em Cristo, é um povo só. Não tem dois povos aqui, né? Imagina Deus, velho, fazendo assim, Israel, não, vou tratar Israel agora mais não. Tipo, só fechou assim, ó, não vou tratar Israel, vou... Rapaz, se Deus tivesse fechado os olhos para Israel, Israel já tinha sido engolido, não tinha nem voltado a ser nação. Se a gente pegar a história de Israel, velho, quando a gente for estudar a história da igreja, nós vamos pegar a história de Israel. Mas vocês lembram um pouquinho a história? Quando Israel voltou a ser nação, como é que foi, velho? Israel, depois da destruição do templo, anos 70, né? Israel espalhou para o mundo afora. O povo judeu espalhou para o mundo. Fugiu. Israel acabou. Palestina tomou conta, aquele negócio todo. Até que, acho que em 1940 e pouco, 46, um negócio assim, não lembro. Israel volta a ser nação de novo. Ele volta por um tratado de paz para assumir as terras dele, onde que era Israel. Uma semana ou 2 semanas depois, veio umas 10 nações para lutar contra Israel. Israel nem era nação de direito, velho. Era como se nós falássemos, gente, vamos voltar para a nossa terra, vamos começar a construir lá. Aí daqui 2 semanas aparece nações, países para lutar contra a gente, velho. Falasse, não, aqui vocês não vão voltar, não. E Israel venceu a guerra, velho. Não tinha nem exército, não era nem um país formado. Venceu, não sei se foram 7 ou 10 países. E quem que venceu? Israel? Ou era Deus que estava assim? Não, não vou olhar para Israel, não. Não tem condição, velho. A história de Israel nunca foi desassistido por Deus. Nunca foi. Nunca ninguém ganhou uma guerra de Israel, velho. O tanto de nação que já lutou contra Israel, velho. Israel nunca saiu perdedor de uma batalha. Um negócio tamanho de Milford, velho. Nunca perdeu uma batalha. Aí você vem me falar que Deus não está olhando para Israel? Como que pode, velho? Não tem condição. Deus falar assim que Israel é um povo e gentil é outro. É uma coisa só. Minha filha, ele é doutor de hebraico, cara. O cara esteve aqui, ó. Nós chamamos ele para vir aqui na igreja. Aqui ele... É porque esse cara nasceu dentro da Assembleia de Deus. Aí a visão da Assembleia está muito impregnada na pessoa, entendeu? Então, assim, ele consegue ver tudo isso lá dentro, entendeu? Dentro, assim, ó. Ih, rapaz, já teve dia da gente ficar discutindo até altas horas, assim. E o dia ele falou comigo assim, não, porque lá em Apocalipse, ele falou assim, ele manda mensagem, ele fala assim, dorme com essa aí, pós-tribulacionista, ele manda mensagem, né? E essa aqui, tá escrito isso, eu falei assim, pastor... Eu falei assim, rapaz, você é um cara tão esperto, estudioso, você é doutor no hebraico, mas agora no grego você não domina isso não, meu filho. Isso que você falou, você sabe que não é isso. Você sabe que não é isso. Pega aí uns dicionários de grego seu aí. Se for diferente do meu, que eu vou virar pré-tribulacionista agora. Você sabe o que você falou, não tem isso aí no grego, pastor. Eu tenho um dicionário na mão aqui, ó. Vou te mandar agora aí, ó. Aí manda a foto para ele. Aí ele de lá ele responde bravo. Aí é de capado. Aí. Não, rapaz, eu não lembro qual foi uma última. É. Ele estava num. Ele, assim, ele é pré-tribulacionista. Ele é assembleiano e tal. Aí ele tava. Aí o dia ele mandou para mim um link de um debate nele, que ele participou, né? Aí o link do debate que ele mandou no Instagram, no WhatsApp para mim, era assim: pré-tribulacionista versus pós-tribulacionista. Aí eu já coloquei um kkk, falei assim, rapaz, eu falei assim, não é possível que você é pré-tribulacionista, hoje você é pré-tribulacionista? Esse menino na escola dominical já aprende isso aí, pastor, eu falo com ele fica bravo. Aí
Ele falou assim, não, assiste aí que você vai se converter. Eu engoli esse cara aí, pós-tribulacionista, não teve argumento, ele falou comigo. Falei, vou ver o debate. Aí eu vi, não teve nada disso, os dois foi pau a pau, mas no final ele falou um negócio lá, né? O pastor falou que eu não tenho do grego lá, que nem tem. Aí eu liguei, mandei mensagem para ele, falei, pastor, o debate foi top. Só no finalzinho que você inventou um negócio do grego. Que não tem aquilo, velho. Você sabe que não tem. Você inventou um negócio num programa de debate teológico. Aí ele ficou bravo demais, menino. Ele falou, rapaz, deixa eu te falar. Quer ver, Aí ele fica doidinho. Manda foto de livro, manda negócio, fica doido. Eu estou dentro de casa, eu e a Lília, e ele mandando áudio para mim lá. Mas é bom. Mas ele é muito bruto. Ele é bruto, cara. Ele é inteligente demais. Eu não sei como é que ele, até hoje, ele é pré-tribulacionista. Aí, você vê assim que Israel e judeu, Paulo está colocando aqui, cara, dentro de um povo só. É um povo que... Qual que é o povo que vai morar no céu? O povo que creu em Cristo, o que Jesus fez por ele. É esse povo, acabou, não tem outro. É esse, não tem a outra opção. Aí agora, nós vamos continuar, ele dá sequência. E capítulo 3 vai falar assim, o ministério da vocação dos gentios e do apostolado de Paulo. Pra você ter uma ideia, olha, você vê no capítulo 3 aqui, cara, Paulo ele vai iniciar desde o início do capítulo 3, falando que o mistério do evangelho é justamente que os gentios, eles estavam comissionados, ou seja, estavam... Como diz o calvinismo, né? Predeterminado já que eles seriam um povo só com o povo de Deus. Que o plano de Cristo sempre envolveu os gentios. Jesus não veio para o judeu e depois teve que mudar o plano no meio do caminho. Nossa, meu Deus, o judeu não recebeu a gente. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou recusar o judeu e aceitar o gentio? Não. A intenção de Jesus sempre foi acolher todos os povos. Todos os povos. Então, a intenção de Cristo, por exemplo, Israel, ele não foi o motivo pelo qual Jesus veio. Ele foi o meio que Jesus usou para vir. Mas não é o motivo. Imagina, Jesus veio para Israel. Não. Ele veio através de Israel. Nasceu lá em Israel, igual ele podia ter nascido na América. Nasci na América e para o mundo. Nasceu em Israel para o mundo. O que acontece que, de fato, saiu como se diz, da alçada ali de Israel, é o ide do evangelho, porque Israel não creu em Cristo. Então, nós que cremos, os israelitas, os gentios que creram no evangelho, eles passaram a ser os que anunciou a verdade do evangelho, porque Israel recusou. Porque quem deveria estar pregando, de fato, sim, era Israel. Israel que deveria estar levando o evangelho aí, porque Jesus veio lá. Mas eles recusaram. Aí Jesus falou assim, cara, vocês que recusaram, mas quem aceitar, cara, o chamado é para ele também. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer vai ser condenado. Isso serve para todo mundo. Então, saiu o judeu pregando? Saiu. Saiu o gentio pregando? Também, saiu. Quem creu, saiu pregando. Quem não creu, ficou lá. Entendeu? Então, assim, Israel não é o motivo pelo qual Jesus veio. Ele é o meio que Jesus usou para vir. Israel. Então, aí Paulo vai falar assim, dentro do capítulo 3, que o plano, o mistério do evangelho envolvia, sim, em comissionar os gentios junto com os judeus. Ele fala assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco, me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Paulo está falando o seguinte, hoje eu leio, eu entendo, porque foi revelado para mim. As mesmas coisas foram escritas há muito tempo e eles não entenderam. Hoje eu consigo entender. Paulo está falando.
Aí ele continua assim, a saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha pra você ver. Os gentios sempre estiveram no plano de salvação. Eles são co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros. A Bíblia trata a gente de co-herdeiro com quem? Com Cristo. E está falando aqui agora. Os gentios, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha, você vê, não tem distinção. É um povo só. Gentio e judeu. É um povo só a partir do momento que olha para a cruz. É um povo só. Olhou para a cruz, creu no que aconteceu ali, você é um povo só. Imagina lá no céu, o loteamento mais top, né? Vai ser do judeu, né? O mais ou menos ali vai ser dos evangelistas. Os pastores vai ter só a tendazinha mesmo do lado de fora. Os diáconos vai ter os maiores, viu, Divaldo? Que é os que mais servem, entendeu? Só mansão de luxo, 2 andares, Lamborghini na garagem, iPhone 32, iPhone 200. Então, cara, olhou para a cruz, reconheceu o que Jesus fez ali, você é povo único, é um só. Todo mundo vai para o mesmo lugar, ninguém vai ter morada mais top que o outro. Aí, mais top ainda, co-herdeiro com Israel. A minha está meia boca, tá vendo aí? Ó? A minha fala, são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho. Aí, essa aí que é a tradução boa, tá vendo? Tá vendo? Aí vem o cara e fala assim, não, mas Israel é um povo e o gentio é outro. Eu falei, na sua Bíblia, na minha não tem isso aí não. Aí ele vai continuar falando sobre isso, cara. Aí Paulo agora, a partir do versículo 14, ele vai fazer uma oração assim, como se diz, bem audaciosa, né? Ele pede, assim, algo meio que fora da realidade aí nessa oração. Depois vocês vão dar uma lidinha nessa oração aí. Capítulo 4, ele vai trabalhar agora unidade, velho, unidade. Olha o capítulo 4, como ele inicia, ele fala assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E essa palavra, ela é a mesma, se eu não estiver enganado. Efésios capítulo... Não, é esse mesmo. Eu ia falar assim, ela é a mesma com Efésios capítulo 4, versículo 1. Mas é o que nós estamos lendo agora. Andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Eu sempre cito esse versículo quando eu posso. Isso aqui, cara, é o seguinte, voltando àquela questão da adoração. Nós só adoramos a Deus se nós conhecemos a Deus. Se vamos lá, o Bruninho, evangelista Bruno, vai representar o apóstolo. O Bruninho já está com documento, vai lá no Brasil. Você fala assim, não, você não pode ir não, mas eu vou lá, vou passear esses dias no Brasil. Você morava onde, Bruninho? Não, Espírito Santo. Vou lá no fundão, no Espírito Santo, e o apóstolo não vai poder ir, o Bruninho vai representar o AP. O Bruninho, com certeza, ele vai chegar no jeito lá, Ítalo. Todo tirado lá, nos panos, barbudinho, entendeu? Chegar lá, na hora que eles falam assim, um apóstolo Edilson, o Bruninho vai falar, não, eu estou representando ele. Mas ele vai estar apresentável porque ele representa alguém importante. Aí agora, fala assim, andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Nós representamos quem, velho? Como povo de Deus. Nós representamos Cristo. E a gente quer andar de qualquer jeito. Aí, eu quero representar uma autoridade humana, eu estou no jeito. Mas para representar Cristo, não precisa, anda de qualquer jeito. Então, tá aqui, cara, anda do jeito, na vocação, representa bem aquele que vos chamou. É isso que Paulo está falando, é isso. Ele está falando de unidade aqui. Se o corpo ele não é diferente do resto do corpo, a cabeça não é separada do corpo, né? É aquele negócio, acordou de noite lá, meio escuro no quarto, você vai no banheiro, tá na quina assim o dedinho, menino. Ih, rapaz, ele dói o corpo inteiro da gente, rapaz.
Dá vontade de morrer na hora. O Edivaldo não conseguiu falar nem o nome do negócio. Maria comprou um negócio. Ah, rapaz. Você quer ver quando eu tô andando com embola com chinelo no meio do caminho, rapaz? Nossa, eu dou uma bicuda naquele trem. Mas lá em casa eu tenho que reconhecer que é eu mesmo que faço a maioria da bagunça lá em casa, é eu. Ali ele só olha assim, você vai deixar seu tênis ali mesmo? O chinelo seu tá ali, o outro tênis tá ali, o sapato tá ali. Eu falei, não, eu vou catar tudo. Vou catar tudo. Pera aí, que eu vou catar. Que negócio, né? O ditado que eles falam pra mulher, né? Mulher, o seu marido falou que vai fazer, ele vai fazer. Não precisa você ficar lembrando de 6 em 6 meses. Não precisa lembrar de 6 em 6 meses. Ele falou que vai fazer, vai. Ai, meu Deus do céu. Ó, aí ele continua falando assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, também foste chamados em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. Beleza. Nós já falamos do negócio de apostolado, já falamos desse trem todo. Mas, cara, o que Paulo está frisando aqui? Tem que correr agora, hein? O tempo chegou 9 horas. Paulo está falando que é a unidade. Todos nós, é uma fé só, um só batismo, um só Cristo, é um só loteamento que nós vamos orar, é um só Deus, um só Senhor. Aí ele fala assim, mas ainda assim, dentro disso, ele deu uns a apóstolos, outros a pastores, mestres, profetas, evangelistas. Ele deu 5, ele fala assim, para que serve? O corpo, velho. Imagina se o corpo só tivesse mão. Imagina se o corpo só tivesse cabeça e boca, orelha, só pé. Por isso, o nós somos, é um todo, mas o corpo, ele necessita de tudo, velho. Você lembra uma história? Não posso entrar nesses negócios, não demora demais, né? Mas só relembrando. Uma história antiga lá do período dos juízes, de um camarada, e ele era do mal, esse camarada, um rei do mal, e ele vencia os reis inimigos, ele cortava o dedão do pé do cara. Porque o dedão, se a gente perder o dedão, a gente não consegue ficar firme, não. Fica assim, perde o apoio. E ele fazia isso, cortava o dedão dos reis, que ele ganhava a batalha. O dedão era sinal tipo de estrutura, de firmeza, de base, sabe? E ele fazia isso com forma de humilhar os caras. Ele tirava o apoio do cara. Então, voltando aqui para o corpo. O corpo é um só. É como se diz, a dor é uma só. Chutou a beirada daqui, né? O corpo todo que dói. A resposta é muito rápida, né, velho? Porque precisa sentir, aquilo ali foi lá no cérebro, voltou lá no seu pé, assim, ó, milésimo de segundo, velho. Então, cara, o corpo humano é tão top quando você vê, né? Quando você fala assim, tinha um filme que a gente via quando era adolescente na escola, eles tratavam o corpo humano, as veias, como um trânsito dentro da gente. E eles falavam como é que funcionava. Aí mostrava o ser humano lá andando, né? Aí raspou assim, cortou assim. Aí a câmera já ia lá para dentro do braço da pessoa. O que aconteceu lá dentro? Aí era como se houvesse um trânsito, de repente vem uns bombeiros assim, tal, e já começa a estancar o sangue ali. Aí já vem uns glóbulos branco, glóbulos vermelhos, aqueles negócios tudo. Já isola ali,
já faz uma saída alternativa para o lado de cá, aí a gente falando assim, que dentro da gente acontece isso, é um organismo que não para, é desse jeito. Então, mas o corpo é um só. Isso acontece para estancar algo no braço, porque o corpo sabe, se eu não estancar o braço, um ferimento aqui, vai morrer o corpo inteiro, entendeu? É isso, vai afetando o corpo todo. Mas dentro do corpo, Deus deu algumas coisas para um. E por quê? É porque eles são mais especiais? Não. Por quê? Por que tem isso? Fala o seguinte, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, ou seja, ele deu uns, coisa específica para um, mas para um fim que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Ou seja, ele deu uns com essas habilidades, mas que seja tudo feito em prol do todo, do corpo inteiro, da unidade do corpo. Ele não deu um apóstolo para que esse se sobressaia sobre todo. Não. Deu ele para que ele ajude o todo. Então, o que ele deu para que o todo seja beneficiado. Vamos acelerar aqui. Aí ele vai falar aqui no versículo, a partir do versículo 17, ele vai falar de santidade, vai falar do costume dos gentios, que era incompatível, o costume dos gentios com a santidade proposta pelo Evangelho. Ele vai falar sobre isso. Versículo 24, só para a gente falar que lê alguma coisa aí. Ó. E vós, revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a tua ira, não deis lugar ao diabo. O que é isso? Não se ponha o sol sobre a tua ira. Isso aqui a gente, lá em casa, a gente trabalhou muito isso, dentro do casamento, né? O que é não se ponha o sol sobre a tua ira? Antes que o dia acabe, se tem problema, conserta. Vai lá, antes que o sol se ponha, peça perdão. Volte a trocar ideia de novo. Não pode ficar brigado, não. Não dorme sem dar o beijinho, não. No curso casado a gente vai mais profundo nisso aí. Mas aqui tem uns caboclos que não é casado ainda, né? Não posso falar muito, não. Aí no capítulo 5, ele ainda está dando aqui, cara, ele está falando de santidade, de costumes, ele está falando ainda sobre corpo, ele está falando sobre unidade, isso tudo ele está vindo aqui dentro do capítulo 5 também. Aí, ó, no versículo 5, ele fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cara, tudo que ele fala é falando o seguinte assim, cara, se Cristo fez, faça, porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, ou seja, nós devemos estar em unidade de pensamentos. Se Cristo é o cabeça, ele comanda todo o corpo não pode fazer algo que o cabeça não mandou, né? O nosso corpo obedece o cérebro. Se o nosso cérebro dá um comando, o nosso corpo faz. Nosso corpo ele não se move sozinho, sem a instrução do cérebro. Se faz isso, ele está com problema, né? Então, ele está falando disso, véio. Paulo está tratando isso. Aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 21, finalizando, ele fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. Aí, ó, aí ele vem e entra falando aqui, ó, vós mulheres, versículo 22, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Aí talvez as mulheres de hoje, que têm o feminismo na cabeça, falam assim, na sujeição é eu ser inferior. Mas, minha filha, se você pegar essa palavra bíblica aqui, falar que a mulher é inferior ao homem, você está falando que Cristo é inferior a Deus. Porque está na mesma passagem. E Paulo vai falar isso em outro lugar, que Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e ele vai falar, e assim o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, não está falando de um maior que o outro, está falando de posições diferentes. Você vê que ele estava falando de que antes aqui? De corpo. Cada um tem uma função no corpo. Agora ele está falando de sejais sujeitai-vos uns aos outros, em amor, em temor. Ele fala no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora ele fala, vós mulheres, sejam sujeitos ao seu marido. Não está falando, seja inferior ao seu marido. Não, sujeita. Sujeitar, você sujeita de muitas formas. Se amando, eu estou sujeitando. Amando, já estou sujeitando. Caminhando junto, apoiando, é sujeitar. Então, é disso que está falando. Não está falando de diminuir. Aí, no versículo 25, ele vem com o camarada, o cabeção que pensa assim, nossa, a mulher tem que ser sujeita a mim. Né? Então, você continua lendo e lê o 25 aí, bonitão. Aí você fala com ele, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lembrando que Jesus, ele se entregou por uma igreja que, cara, todo mundo... vamos falar de perdão, rapidinho, 2 minutos. Perdão, a gente fala assim, eu não perdoo porque fulano não merece. É assim que a gente fala. Não, por que você não perdoa? Porque não mudou, eu sei, eu conheço. Ele não arrependeu. Como é que eu vou perdoar? Jesus estava lá em cima da cruz. Aí ele olha assim, Senhor, perdoa esse povo, porque eles não sabem nem o que eles estão fazendo. A pergunta é, eles tinham arrependido? Eles não estavam nem aí, rapaz. E Jesus perdoou eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Aí olha que essa igreja que Jesus morreu por ela. Aí está falando para o marido assim, ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a igreja não era na totalidade, assim, todo mundo está lá, amando Jesus, chorando aos pés da cruz por ele. Não. Os que viriam a ser igreja ainda, não estavam nem entendendo o que estava acontecendo ali. Estava todo mundo feliz, comemorando. É isso aqui e esse aqui é que está vindo pelo homem, né? Você está achando que você está por cima aí, lê o versículo 25 e caia na real aí. Ah, meu Deus. Aí ele continua ainda falando aqui, cara, ele está falando ainda de corpo, de membros, de unidade. Ele está falando disso. Capítulo 6, ele entra ainda falando de unidade, até o versículo 9 do capítulo 6, ele ainda está falando de unidade. Ele termina assim, no versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, é o Senhor deles e os seus. Não tem diferença, não. É um Deus para vocês dois. E ele não faz acepção de pessoa. Ou seja, da mesma forma que trata você, vai tratar ele. Então fica ligado. Aí agora no capítulo 6, Deus vem falando da armadura, né? Efésios capítulo 6 é até bem conhecido, né? Que vai falar da armadura. Ele fala assim, no demais, irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Vou ler tudo até o finalzinho. Contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim como principados, contra as potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando Paulo está falando assim, nós não temos que lutar contra carne e sangue, é como se ele falasse assim, cara, você não tem que lutar contra o seu irmão, você não tem que lutar contra o seu irmão, que é sangue do seu sangue, é gente da sua gente, você não é essa galera que é seu inimigo. Nós temos que lutar contra principados,
potestade, príncipe das trevas. É isso que é o nosso alvo. Aí ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, aliás, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aí ele continua falando assim: ora, pois, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviarei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Amém. Amém. Então, Paulo, cara, no final, cara, depois de instruir, de falar assim que nós todos somos, que é unidade, Deus não veio só para um, Deus usou os dois, fez um povo só. Ele falou de corpo, cada um tem funções diferentes no corpo. Ele falou sobre a questão da redenção, falou de conhecer a Deus, de sabedoria, falou de vocação. Depois de tudo isso, ele falou assim, cara, era como se você falasse assim, ó, agora que vocês sabem tudo isso, cara, o importante é se prepare para a batalha, entendeu? Esteja preparado, porque vai vir. E nesse dia, velho, você vê que ele fala assim, ó, se prepare com a armadura para o dia mau, ou seja, esteja preparado, né? Ele fala aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura, versículo 13, de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, por hoje é só, né? Efésios é pequenininho, mas é muito rico, né? Tem muita coisa top aqui dentro. Pregação aqui, meu filho, dá muita coisa, viu? Eu fico querendo falar assim 1h30, 2 horas assim, mas o Espírito Santo vai falar, não, meu irmão, deixa eles embora. O pastor mora longe, tem que... O Ítalo tem que acordar cedo para a academia amanhã. Trem, viu? Eu tenho que chegar em casa agora, trabalhar ainda um pouquinho. Então, fechou, gente. Então, por hoje é só. Vamos fazer uma oração. Ô, evangelista, ora para nós aqui. Você já ora e já dá a bênção apostólica para nós. Meu Deus, hein? Eita, glória, hein? Tá bom. Senhor, neste momento, meu Pai querido, queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, nesse momento proveitoso aqui na aula. Meu Pai querido, que o Senhor venha nos despedir debaixo da Tua bênção, meu Pai querido. Nos dá uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo, meu Pai querido. Cuida de cada um de nós, meu Pai, nos dispensa, meu Pai querido, debaixo de Tua bênção, meu Pai. No nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.